Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente hoje está dando continuidade às nossas aulas de geografia. Infelizmente, ainda não podemos estar na escola nesse primeiro momento, mas as nossas aulas vão ter continuidade e hoje a gente vai começar a falar do conteúdo do terceiro bimestre, tá? Então, o terceiro bimestre a gente vai trabalhar o tema, o processo de divisão do território brasileiro. Vamos ver um pouco qual é esse processo, quais, no decorrer da história, as diversas formas de regionalizar o território brasileiro e até chegar no momento atual, né, da divisão do Brasil em 5 regiões, tá ok? Então, mas antes de falar um pouco sobre esse processo de regionalização, a gente vai lembrar um pouquinho o que é regionalizar, tá? Então, quando nós falamos em o que é regionalizar, a gente tem sempre que levar em consideração o termo dividir, tá? Então, é dividir o espaço, por exemplo, um município, um estado, um país, um continente ou todo o mundo em regiões, tá? Por exemplo, você pega o município de Abaetetuba e você divide o município em bairros. Então, quando você divide o município em bairros, você está regionalizando o nosso município. Então, você pega um espaço maior, que é o município, e divide esse município em espaços menores, tá? Então, aí só para lembrar o que é regionalização. E quando nós falamos em o que é regionalização, a gente tem que pensar para que nós regionalizarmos. Então, a gente faz esse processo de regionalização para que a gente possa estudar melhor o espaço, compreender esse espaço e também para fins administrativos ou de planejamento, tá? Então, para isso, esse o principal objetivo que se tem do processo de regionalização. Então, lembrando um pouco o que é a regionalização e por que nós regionalizarmos, a gente vai passar para o assunto sobre o território brasileiro, tá ok? Então, como eu já falei, o assunto que nós vamos trabalhar é o processo de divisão regional do território brasileiro. O Brasil é um país que possui grande extensão territorial. O Brasil possui 8.514.876 km². Devido a esse tamanho do Brasil, essa extensão territorial, o Brasil ele é considerado um país continental, porque existem continentes que têm o tamanho bem próximo, né, da extensão territorial do Brasil. Então, se faz essa comparação aí, que nós até já estudamos sobre isso, tá? Então, devido a essa área, a grande extensão do território brasileiro, o Brasil já passou por diversas divisões administrativas no decorrer do tempo, né, da sua história, tá? Aí nós temos o mapa do território brasileiro, tá? Com os diversos estados que compõem o território brasileiro. E também, logo depois, a gente vai ver que, como eu já falei para vocês, o Brasil ele já foi dividido de várias formas ao longo de toda a sua história. Atualmente, né, hoje o Brasil ele é dividido em 5 regiões, que englobam todos os estados brasileiros. Cada grupo de estados do Brasil faz parte de uma região. Então, nós temos a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, tá? Aí, vocês podem perceber que nós temos 4 mapas. Esses mapas, eles foram feitos, né, regionalizados em momentos diferentes, em épocas diferentes. Então, é só para mostrar para vocês que no decorrer da história do Brasil, nós já tivemos outros processos de regionalização. Nem sempre o Brasil foi dividido em 5 regiões, como nós temos hoje, tá? Mas já foi feita outras formas de regionalização, de divisão do território brasileiro. Ao longo dos anos, o IBGE ele foi aperfeiçoando suas observações e lançou outra proposta de regionalização do território, tá? Devido a muitos estudos, a novos levantamentos e principalmente levando em consideração os aspectos naturais do território brasileiro, tá? Então, atualmente, a regionalização ela é considerada a oficial do território brasileiro.
Então, quando você fala, por exemplo, em divisão oficial do Brasil, regionalização oficial do Brasil, essa regionalização ela é feita pelo IBGE, que é um órgão do governo, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IBGE divide o Brasil em 5 regiões. Então, essa é a regionalização oficial do Brasil. É essa que vocês têm aí no mapa que nós estamos apresentando. Ok, crianças? Então, aí a gente só fez um breve levantamento para a gente ter uma análise um pouquinho daquilo que nós vamos estudar, né, no terceiro bimestre, falar um pouco desse processo de regionalização e das diversas formas de regionalizar o território brasileiro, tá? Na próxima aula a gente continua o assunto. Ok, crianças? Beijos!